Jerusalém. Cinquenta dias após a Páscoa. A cidade estava lotada. Peregrinos vindos de todas as nações caminhavam pelas ruas estreitas, carregando ofertas, tradições e expectativas. O Império Romano dominava o mundo. Os sacerdotes controlavam o templo e os seguidores de Jesus ainda viviam escondidos. Seu mestre havia sido crucificado, morto diante da multidão, mas algo extraordinário havia acontecido depois. O túmulo ficou vazio. Testemunhas afirmavam tê-lo visto vivo. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, falou sobre o reino de Deus e então, diante deles, subiu aos céus. Mas antes de partir, deixou uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles ainda não compreendiam o que aquilo significava. Mas dentro de poucos dias, o mundo mudaria para sempre. O mundo do primeiro século era dominado por Roma. César era tratado como senhor absoluto. Jerusalém vivia sob vigilância constante. Rebeliões eram esmagadas sem piedade. E naquele cenário, surgia um pequeno grupo considerado perigoso: os seguidores de Jesus de Nazaré. Após a crucificação, os discípulos estavam assustados. Muitos acreditavam que também seriam mortos. Pedro havia negado Jesus. Tomé duvidou da ressurreição. Todos estavam abalados. Mas a ressurreição mudou tudo. A crença na ressurreição foi o elemento central que transformou os discípulos. Homens antes amedrontados começaram lentamente a demonstrar coragem em comum. Mas ainda faltava algo. Eles aguardavam a promessa feita por Cristo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ordenou que permanecessem na cidade. Não deveriam iniciar a missão ainda. Não deveriam sair pregando. Não deveriam agir por conta própria. Precisavam esperar. Então, 40 dias após a ressurreição, Jesus ascendeu aos céus. Os discípulos ficaram olhando para o alto, até que ele desapareceu entre as nuvens. A ascensão não representa ausência, representa entronização. Cristo sobe glorificado e prepara o envio do Espírito Santo. Pentecostes seria a continuação da obra de Cristo na terra. Os discípulos retornaram para Jerusalém e permaneceram reunidos em oração. Aproximadamente 120 pessoas estavam ali. Homens e mulheres, discípulos, seguidores fiéis. E entre eles estava Maria, a mãe de Jesus. Dias de expectativa, dias de incerteza. O grupo não sabia como, nem quando a promessa aconteceria. Apenas esperavam. O cenáculo provavelmente ficava em uma região elevada de Jerusalém. A cidade estava cheia por causa da festa judaica de Shavuot, conhecida em grego como Pentecostes.
uma celebração realizada 50 dias após a Páscoa judaica. Então aconteceu, sem aviso, sem preparação humana. O céu invadiu a terra. Um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. Sobre cada um deles apareceram línguas como de fogo. Não era destruição, era purificação, era presença divina. E então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Jerusalém ficou em choque. Judeus de diversas regiões ouviram os discípulos falando em seus próprios idiomas: partos, medos, egípcios, romanos, habitantes da Mesopotâmia. Todos ouviam as maravilhas de Deus em sua própria língua. Alguns ficaram maravilhados, outros zombavam, diziam: eles estão bêbados! Esse detalhe é importante. Os discípulos eram galileus, simples. Muitos tinham pouca instrução formal. O fenômeno chamou atenção justamente pela impossibilidade humana de explicar o ocorrido. Então, Pedro tomou a palavra. Escutai-me! Jesus ressuscitou dos mortos. Somos todas suas testemunhas. Jesus, o Messias, ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, pois o amor vence tudo. Pela primeira vez, Pedro pregava publicamente sem medo. O homem que negara Jesus diante de uma criada, agora proclamava Cristo diante de milhares. Agora, deixem-se batizar em nome de Jesus Cristo e então receberão o dom do Espírito Santo. Pentecostes marca a transformação definitiva dos apóstolos. O medo dá lugar à coragem. A dúvida dá lugar à convicção. O Espírito Santo inaugura a missão universal da Igreja. Demos graças ao Senhor. Todos entenderam suas palavras, Pedro. E eu também consigo falar a todos e entender a todos eles. É um dom de nosso Deus. É o Espírito Santo respondendo todas as nossas perguntas. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Era o nascimento público da Igreja. Os primeiros cristãos passaram a viver de forma radicalmente diferente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, partilhavam os bens, rezavam juntos, celebravam a fração do pão e anunciavam Jesus sem cessar. Em poucas décadas, o cristianismo sairia de Jerusalém, alcançaria Roma e transformaria o mundo antigo. Pentecostes não foi apenas um evento isolado da antiguidade. Para os cristãos, foi o início de uma nova era. A presença viva de Deus habitando em seu povo. Se a cruz representa o sacrifício e a ressurreição representa a vitória, Pentecostes representa a expansão. O Evangelho deixa de ser apenas uma mensagem localizada e torna-se uma missão mundial. Naquele dia, o vento soprou, o fogo desceu, homens comuns foram transformados e o mundo jamais voltou a ser o mesmo. 2000 anos depois, Pentecostes ainda ecoa através da história, como o dia em que o céu tocou a terra.